capítulo 17 do livro de Apocalipse, versículos 1 ao 6, nos apresenta uma figura simbólica bastante expressiva. Uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Em sua testa, um nome escrito: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Este retrato carrega em si uma mensagem profunda e espiritual. Na linguagem simbólica das Escrituras, uma mulher pode representar uma igreja. A verdadeira igreja é comparada a uma noiva pura e irrepreensível, como lemos na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, e em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Em contraste, essa mulher de Apocalipse representa algo impuro e corrompido, um sistema religioso que se desviou da verdade. A própria Escritura a identifica como Mistério Babilônia. É importante entender que quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia já havia sido destruída, conforme predito pelos profetas Isaías e Jeremias. Isaías, capítulo 13, versículos 19 a 22, e os capítulos 51 e 52 de Jeremias falam claramente da queda de Babilônia. Mas, embora a cidade tenha sido arruinada, seus conceitos religiosos e suas práticas sobreviveram e se espalharam por muitas nações. Para compreendermos como tudo começou, precisamos voltar ao tempo anterior ao dilúvio. Em Gênesis capítulo 11, versículo 2, lemos que os homens migraram do Oriente e encontraram um vale na terra de Sinar, onde se estabeleceram. Foi ali que surgiu a cidade de Babilônia. A região entre os rios Eufrates e Tigre, conhecida como Mesopotâmia, era fértil e propícia à agricultura, mas também era habitada por animais selvagens, uma ameaça constante. Nesse cenário, surgiu um homem chamado Nimrod. Segundo Gênesis, capítulo 10, versículos 8 e 9, Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra, um valente caçador diante do Senhor. Seu nome, que vem da raiz hebraica Marad, significa ele se rebelou. Alguns estudiosos, como os que contribuíram para a Jewish Encyclopedia, indicam que Nimrod liderou uma rebelião contra Deus. O historiador judeu Flávio Joséfo também afirma que Nimrod induziu o povo a se revoltar e a edificar uma torre para desafiar os céus. Essa torre foi construída no lugar que ficou conhecido como Babilônia. Nimrod, ao organizar cidades protegidas por muralhas, começou a formar um reino. Gênesis capítulo 10, versículo 10, registra que o princípio de seu reino foi Babel, seguido por Ereque, Acade e Calne, todos na terra de Sinar. Embora aparentemente seus feitos trouxessem benefícios, como a proteção contra os perigos, seu governo foi marcado pela impiedade e pela oposição ao Senhor. Alexander Hislop, em seus estudos, descreve como a religião babilônica se formou em torno de Nimrod, sua esposa Semíramis e seu filho Tamuz. Disse que após a morte de Nimrod, Semíramis declarou que ele havia se tornado o Deus Sol. Quando nasceu Tamuz, afirmou que era Nimrod renascido, concebido de forma sobrenatural, sendo, portanto, o Salvador prometido. Aqui percebemos uma tentativa de imitar a promessa feita por Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, sobre o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Com isso, não só o filho passou a ser adorado, mas também a mãe. Essa adoração foi envolta em mistérios e simbolismos. O bezerro de ouro, por exemplo, representava Tamuz. O fogo era visto como manifestação do Deus Sol, e diversos símbolos como o sol, peixes, árvores e obeliscos estavam associados a Nimrod. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 26, como os homens, mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram, mas se tornaram vãos em seus pensamentos, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens
e passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Essa descrição se encaixa perfeitamente no culto babilônico que se espalhou pelo mundo. Gênesis, capítulo 11, versículo 9, afirma que o Senhor confundiu as línguas dos homens e os espalhou pela terra a partir de Babilônia. Eles levaram consigo seus símbolos religiosos e seu culto à mãe e ao filho. O historiador Heródoto registrou práticas semelhantes em várias nações, mostrando que Babilônia foi a fonte original de muitos sistemas idolátricos. Layard, em sua obra sobre Nínive, confirma que tanto a história sagrada quanto a profana apontam para a origem da idolatria em Babilônia. Quando Roma se tornou império mundial, ela incorporou os deuses e religiões dos povos que dominava. Dado que a Babilônia era a raiz do paganismo, o sistema religioso romano herdou muitas de suas crenças. Foi nesse contexto que o verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo. Viveu entre os homens, morreu, ressuscitou e estabeleceu a Igreja do Novo Testamento. Os primeiros capítulos do livro de Atos mostram o poder e a glória dessa igreja nascente, repleta do Espírito Santo que se espalhou com grande força, abalando até mesmo os poderosos da época. Contudo, com o tempo, surgiram desvios. Homens começaram a se colocar como líderes sobre o povo de Deus, substituindo a direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 7, alertou sobre o mistério da iniquidade que já operava. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele falou de doutrinas de demônios. E Judas, em seu versículo 3 e 4, exortou os crentes a batalharem pela fé original, pois certos homens haviam se infiltrado trazendo ensinos estranhos. O cristianismo enfrentou o paganismo do Império Romano. Os cristãos verdadeiros rejeitaram essas práticas e, por isso, foram perseguidos, mortos, lançados aos leões e queimados vivos, até que um imperador romano declarou-se cristão. As perseguições cessaram, os líderes cristãos foram honrados, a igreja recebeu privilégios, mas a que custo? Para agradar ao imperador e manter o favor do mundo, muitos compromissos foram feitos com o paganismo. A igreja deixou de ser separada e passou a se misturar com o mundo. O imperador assumiu uma posição de liderança na igreja, como fazia no paganismo. A fusão entre cristianismo e paganismo tomou forma especialmente em Roma. O resultado foi o surgimento de um sistema religioso que, ao longo da história, passou a ser identificado como a Igreja Católica Romana. É importante dizer que muitos católicos são pessoas sinceras e devotas. Este estudo não busca ridicularizar ou ofender, mas apontar para as raízes do sistema eclesiástico que, segundo as Escrituras, afastou-se da fé pura e original. O desejo é que todos, independentemente de sua filiação religiosa, sejam levados a abandonar os conceitos da antiga Babilônia e voltem à fé simples e genuína que uma vez foi entregue aos santos.